Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre diversidade da matéria, especificamente vamos falar sobre ligações químicas. Estabilidade dos átomos. Na natureza, os átomos de elementos químicos, em sua grande maioria, não são encontrados isoladamente, mas ligados uns aos outros com exceção dos gases nobres. Os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres estava relacionada ao fato de que os átomos desses elementos eram os únicos a ter o último nível de energia, ou seja, a camada de valência completo. O hélio com 2 elétrons e os demais com 8 elétrons nessa última camada. Com base nesse raciocínio, e levando em conta a distribuição eletrônica nas camadas dos átomos, em 1916, Walter Kossel enunciou a teoria eletrônica de valência, mais tarde aperfeiçoada de forma independente por Gilbert Lewis e Irving Langmuir, com o nome de regra do octeto. A regra do octeto ela fala o seguinte: para que todos os átomos fiquem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na última camada. Como vocês podem ver aqui, não é o que acontece. Embora existam muitas exceções, essa teoria é válida para os elementos representativos dos grupos 1, 2, do 13 ao 17. Essa regra do octeto só vale para esses grupinhos aqui. Grupo 1, 2 e do 13 ao 17. O grupo aqui do meio, que são os elementos de transição, não se enquadra nessa regra. A regra do octeto fala o seguinte: para eles ficarem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na camada de valência. As únicas exceções é o hidrogênio e o hélio, que só ficam estáveis, quer dizer, para ficar estável só precisam de 2. Então o que acontece? Por exemplo, na família 1A, todo mundo tem um elétron na camada de valência. Para eles ficarem estáveis é mais fácil eles perderem esse 1 elétron e ganharem mais 7. Logo é mais fácil eles perderem esse 1. Por exemplo, na família 2, família do berílio, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Para eles ficarem estáveis é mais fácil perder esses 2 elétrons e ganhar mais 6. Então é mais fácil eles perderem esses 2 elétrons do que ganhar mais 6. Energeticamente é mais fácil. A família do boro, por exemplo, tem 3 elétrons. É mais fácil perder esses 3 ou ganhar mais 5? É mais fácil perder os 3. A família do carbono é uma exceção. Por exemplo, eles têm 4. É mais fácil ganhar 4 ou perder 4. Vai depender. Se eles forem metais, a tendência é perder, que são os azuizinhos aqui. Se eles forem não metais, são os que estão em amarelo, a tendência é ganhar. A família do nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, então é mais fácil eles ganharem mais 3 do que perder 5. A família do oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, é mais fácil eles perderem os 6 ou ganhar mais 2, então eles ganham mais 2, é mais fácil. Já a família do flúor tem 7 elétrons na camada de valência, é mais fácil perder 7 ou ganhar mais 1, é mais fácil ganhar mais 1. Já a família de azoto, que é a família dos gases nobres, não precisa ganhar nem perder porque eles já são estáveis. Então vamos ver aqui, regra do teto. A gente tem o sódio, que é da família 1A, e o cloro, que é da família 17. O sódio ele tem 1 elétron na camada de valência, então a tendência dele é perder esse elétron. Já o cloro ele tem 7, a tendência dele é ganhar mais 1. Então vamos ver, eu ficarei mais estável sem esse meu elétron no nível 3. Se você quiser, eu lhe dou esse elétron. O cloro, claro que ele vai querer. Ele precisa de mais 1 para poder ficar estável. Elementos metálicos e não metálicos, as principais características. Os elementos metálicos formam substâncias simples, no geral conduzem corrente elétrica e calor, pode se transformar em lâminas ou fios, no geral são sólidos em condições ambientais. Já os não metais formam substâncias simples, no geral não conduzem corrente elétrica e calor, não podem se transformar em fios e lâminas porque eles são quebradiços, são sólidos, líquidos e gasosos em condições ambientais. Metais tendem a formar cátions. Cátions são íons com cargas positivas. Então, por exemplo, todo mundo do grupo 1, que é a família do sódio, como ele só tem um elétron na camada de valência, a tendência deles é perder esse elétron. Então, quem perde um elétron fica com uma carga positiva. No grupo 2, que é a família do berílio, do cálcio, do magnésio, todos têm 2 elétrons na camada de valência, então é mais fácil eles perderem esses 2 elétrons do que ganhar mais 6. Então todos eles vão ficar com 2 elétrons, quer dizer, com a carga 2+. Do grupo 13, que é o grupo do boro,
a gente tem o alumínio aqui. O alumínio, eles têm 3 elétrons na camada de valência, então eles têm tendência a perder esses 3 elétrons e ficar com carga 3+, que é carga positiva. Já os não metais têm tendência a ganhar elétrons, eles formam ânions. Quem ganha fica com carga negativa. Então os não metais nós temos aqui do grupo 15, eles têm 5 elétrons na camada de valência, então a tendência deles é ganhar mais 3. Temos exemplo aqui do nitrogênio e do fósforo. Do grupo 16, que é o grupo do oxigênio, eles têm 6 elétrons na camada de valência, então a tendência deles é ganhar mais 2 elétrons, então eles vão ficar com a carga -2. Aqui o exemplo do oxigênio e do enxofre. E da família 17, eles têm 7 elétrons na camada de valência, a tendência é que eles ganhem mais 1. A exemplo que nós temos aqui do flúor e do cloro. Vamos ver agora os tipos de ligações. Ligação covalente é o tipo de ligação que ocorre entre átomos de elementos que tendem a receber elétrons, em geral não metais. A principal característica desse tipo de ligação é o compartilhamento de elétrons da camada de valência. Os átomos envolvidos formam pares eletrônicos, portanto cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos 2 átomos ligados. Então, ligação covalente ela acontece com não metais. Os não metais eles não gostam de perder elétrons, a tendência deles é receber. Só que quando eles estão num ambiente que não tem ninguém que queira dar elétrons, por exemplo, não tem nenhum metal, eles querem adquirir estabilidade da mesma forma. E para isso eles acabam fazendo parcerias. E nessa parceria eles acabam compartilhando pares de elétrons. Exemplo, temos aqui o hidrogênio. O hidrogênio só tem um elétron na camada de valência. Então ele vai querer compartilhar, ele quer ficar com 2. Então, se só tem hidrogênio, o que ele vai fazer? Ele vai vir e vai compartilhar com outro hidrogênio. Cada um vai emprestar um elétron, eles vão ficar com 2. Eles vão compartilhar um par de elétrons. Esse compartilhamento pode ser representado por 2 pontos ou por um tracinho. Então, cada um vai ficar com 2 elétrons e vão ficar estáveis. Aqui eu vou mostrar para você outros tipos de ligações covalentes. Formas de representar as ligações covalentes. Então, temos aqui o gás hidrogênio, que a gente já viu. A fórmula molecular dele vai ficar H2, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis vai ficar os 2 hidrogênios e o compartilhamento dos 2 elétrons, que é representado por um pontinho. A fórmula estrutural plana, no lugar dos pares de elétrons, a gente coloca um tracinho. E o tipo de ligação é uma ligação simples. O oxigênio, por exemplo, ele tem 6 elétrons na camada de valência, ele precisa de 2. Então, aqui tem o gás oxigênio, que é O2. Nesse tipo de ligação, cada oxigênio vai compartilhar 2 pares de elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são os elétrons do próprio oxigênio. E ele vai estar compartilhando mais 2 com o outro, e o outro sucessivamente. Como são 2 pares de elétrons compartilhados, na fórmula estrutural plana, a gente vai fazer 2 tracinhos que representam uma ligação dupla. Por exemplo, o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é da família 5A ou família 15. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 3 para poder ficar estável. Na ligação que compõe o gás nitrogênio, que é N2, cada nitrogênio vai compartilhar 3 pares de elétrons. A fórmula estrutural, a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, a gente vai colocar todos os elétrons, mostrando o compartilhamento aqui com os pares de elétrons. Na fórmula estrutural plana, a gente vai colocar 3 tracinhos representando uma ligação tripla. Outro exemplo aqui da água. Oxigênio, né? É um oxigênio e 2 hidrogênios. O oxigênio precisa de 2 para poder ficar estável, o hidrogênio precisa só de um compartilhamento. Então, como a gente pode ver aqui, tem o oxigênio com seus 6 elétrons e o hidrogênio com seu 1. Cada hidrogênio vai compartilhar um par com o oxigênio e todo mundo vai ficar estável. A gente vai formar aqui a água aqui, H2O. Então a fórmula vai ficar o que? Hidrogênio ligado de um lado ao oxigênio e o outro hidrogênio ligado ao outro lado. Eu vou formar 2 ligações simples. E aqui a gente tem outros exemplos. Por exemplo, o gás amônia e nitrogênio compartilhando com 3 hidrogênios, formando 3 simples. E o gás metano, que é o CH4. O carbono ele só tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 4. Então ele vai fazer o compartilhamento com 4 hidrogênios, formando 4 ligações simples. Um tipo especial de ligação covalente é a ligação coordenada ou dativa. Nesse tipo de ligação covalente, um dos átomos que adquire estabilidade com ligações covalentes normais e que ainda dispõe de um par de elétrons
não compartilhado pode compartilhar esses elétrons com outro átomo que ainda não esteja com o octeto completo. Na fórmula estrutural, essa ligação pode ser representada por um traço entre os átomos doado e com o átomo receptor ou uma seta. Então, como a gente pode ver aqui, o nitrogênio ele já está estável aqui com seus 3 hidrogênios, mas ele tem um par de elétrons não compartilhados. Então o que ele vai fazer? Ele vai compartilhar com outro hidrogênio que está sozinho e vai formar uma ligação dativa ou coordenada, que a gente pode representar por uma setinha. Polaridades das ligações covalentes. As ligações covalentes, quando elas são feitas com átomos com a mesma eletronegatividade, por exemplo, dois átomos e eletronegatividade iguais, por exemplo, dois hidrogênios. Se a gente olhar bem aqui, quem é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o hidrogênio? Os dois têm a mesma força. Então essa ligação a gente classifica como uma ligação apolar. Nenhum lado vai ser mais forte que o outro. Então ela não tem um polo. Já na ligação do HCl, que é o ácido clorídrico, a gente tem o hidrogênio e o cloro. O cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, ou seja, ele tem mais força de atração de elétrons que o hidrogênio. Então ele vai puxar os hidrogênios todos para ele. Então ele vai ter um polo mais negativo do que o hidrogênio. Então, para esse tipo de ligação, a gente chama de ligação covalente polar. Tem um polo positivo e um polo negativo. Ligações iônicas. As ligações iônicas elas ocorrem sempre que você tiver um metal, no caso o sódio, e um não metal. Como o próprio nome já diz, ligação iônica ocorre com a formação de íons, pela formação de íons. A atração entre átomos que formam compostos é de origem eletrostática, ou seja, um tem polo positivo e outro tem negativo. Sempre um dos átomos perde elétron enquanto o outro recebe. O átomo mais eletronegativo arranca os elétrons do átomo menos eletronegativo. No caso aqui a gente vai ver que o sódio é um metal, todo metal tem tendência a ceder elétrons. E aqui a gente tem o cloro, que é um não metal. Um não metal com 7 elétrons na camada de valência, a tendência dele é arrancar esse elétron do sódio. Então o cloro vai vir e vai arrancar esse elétron da camada de valência do sódio e vai ficar com seus 8 elétrons e vai ficar estável. E o sódio também. Eles vão formar aqui o NaCl, que é o cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. Agora, ligações iônicas e formação dos íons. Agora a gente vai ver como que foi feita essa ligação iônica. Então, como a gente pode ver a distribuição eletrônica em camadas aqui do sódio, seus 11 elétrons, na sua última camada, que é a camada 3, ele só tem um elétron. Então, para ele ficar estável, ele vai perder seu elétron. Então a última camada vai ser a camada 2. Então aqui ele vai ter 8 elétrons, 2s2 e 2p6. Então ele vai ficar estável. Só que a carga dele, como ele perdeu um elétron, ele vai para a carga positiva, ou mais. Já o cloro, nos seus 17 elétrons aqui, ele vai ficar com 7 elétrons na última camada, que é a sua camada de valência. Só que para ele ficar estável, ele precisa de mais um. Então esse 1 que ele arrancou do sódio, vai vir aqui para a sua última camada e ele vai ficar estável. Como ele tem um elétron a mais, ele vai ficar com uma carga negativa. Estrutura dos compostos iônicos. Esses arranjos de íons formam figuras geométricas definidas. São chamados de retículo cristalino. A figura abaixo mostra a rede cristalina do cloreto de sódio, como é formado. Os metais e os não metais vão se formando, vão se juntando e vão formando esse retículo cristalino. Fórmula dos compostos iônicos. Para escrever a fórmula de composto iônico é preciso descobrir a carga do íon formada pelo elemento presente e levar em conta que a carga total dos compostos é nula. Então a gente vai pegar a carga do ânion, só o número da carga do ânion, e jogar na frente do cátion, e só o número da carga do cátion e jogar na frente do ânion. Então a gente vai fazer o total da carga positiva, você vai fazer o y vezes x, e aqui você vai fazer o x vezes o valor de y. A resultante da carga tem que ser igual a zero. Uma forma mais fácil de fazer é isso. Por exemplo, o cálcio é da família 2A, a carga é 2+, e o cloro é 1-. Você vai pegar o número da frente do ânion, jogar na frente do cátion, e o número que está na frente do cátion jogar na frente do ânion. Por exemplo, o 1 que estava aqui veio para cá, que esse número 1 ficou oculto, e o 2 do cálcio veio para o cloro. Ficou CaCl2, que é a fórmula do cloreto de cálcio. Metais e ligações metálicas. As ligações metálicas são constituídas pelos elétrons livres, que ficam entre os cátions
dos metais, modelo de mar eletrônico. Os metais são constituídos por seus cátions mergulhados num mar de elétrons. O que acontece? Quando a gente tem todo mundo está com carga positiva aqui, os elétrons eles ficam livres, eles têm liberdade de movimento. As ligações metálicas, os elétrons não pertencem a um átomo específico, eles ficam vagando livremente. Por isso que os metais são bons condutores de corrente elétrica. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compreendido. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Até mais.